Vamos começar esse videoguia com uma tradição que a gente tem, que é dividindo, Cássio, a Copa do Nordeste, a história da Copa do Nordeste, em duas partes: pré-história e história. É algo que, ano após ano, a gente traz aqui esse capítulo importante, porque, por mais que o passado esteja guardado, tem sido muito comum remexer esse passado. Um clube ganha a Copa do Nordeste, que tem 5 títulos, que tem 6 títulos, que é octa, que é tri. Os clubes, Ceará, Sport e Fortaleza, por exemplo, tentam transformar competições que foram regionais na validação de títulos brasileiros. Então, o passado ele não está tão passado assim. Por isso que é bom, Cássio, sempre, ano após ano, a gente mergulhar nesse tema. Então, a parte da pré-história, a gente carinhosamente vai chamar de Só Sei Que Foi Assim, que a partir de agora você vai trazer, explicando, tá, pra gente o que foi. E Ravel, Atos, Minhoca, não precisamos ficar aqui como alunos dessa condução que Cássio vai trazer. Sempre que a gente tiver alguma dúvida, alguma observação, todos estão absolutamente livres, né, para fazer, para que a gente possa, inclusive, não quebrar o monólogo tradicional de Cássio nesses momentos falados. Fred, isso é a definição de aluno, viu? Você disse não precisa ser aluno, mas pode interromper para tirar dúvida. Tá? É a definição de aluno. Desde que levante a mão antes, tá? Não interrompa o professor sem antes levantar a mão, tá? Mas é isso, Cássio. A partir de agora a gente vai fazer essa viagem no tempo e a gente vai dividir em alguns períodos, tá? E o primeiro período que a gente traz aqui para a tela, Cássio, engloba 4 torneios que aconteceram antes da instituição da Taça Brasil e, consequentemente, da Taça Norte. Esses 3 torneios que a gente tem na tela são, talvez, a raiz de tudo, tá? A gente tem a Copa Cidade Natal, que foi vencida pelo Fortaleza, o Torneio dos Campeões do Nordeste, em 48, vencido pelo Bahia, e o Torneio dos Campeões do Norte e Nordeste foram 2 edições, 51 e 52, vencidas por Ipiranga da Bahia e Náutico. Então, Cássio, queria que você falasse aí um pouquinho de cada um, de onde tudo realmente começou. Fred, dessas tem, obviamente, existem até competições anteriores a essa aí, tá? Em 1939, tudo muito jurássico. Em 1939, que não está na tela, que eu vou chegar aqui nessa tela, mas já que foi antes, o Bahia vence o Campeonato Baiano, o Sport vence o Campeonato Pernambucano e os clubes acertam a disputa do título de campeão do Nordeste. Tipo, não teve nenhum outro estado envolvido, simplesmente Bahia e Sport fizeram isso. E teve o primeiro jogo, o Sport venceu o primeiro jogo no Recife, era ida e volta. Veja, um ida e volta em 1939 dava trabalho, tá? O cara, assim, não era o cara. Tem calma, não é quarto e domingo, não era quarto e domingo, não. O cara joga aqui, tem um pouquinho de paciência, só que nesse pouquinho de paciência não teve o jogo de volta. Então acabou ficando por isso mesmo, assim, o título de torneio de campeão do Nordeste, até os jornais apresentam aquela partida, mas não foi isso. Até que chega 46, a Copa Cidade de Natal, que foi uma competição com clubes de 4 estados, o Fortaleza, o América de Natal, representando a cidade, o 13 de Campina Grande e o América de Pernambuco. Cara, o América, veja, esse campeonato é em 1946. O América, que é da Estrada do Arraial, que é uma continuidade da Rosa e Silva, onde fica a sede do Náutico, ela se chama Avenida Rosa e Silva. Em uma hora, é a mesma rua que muda de nome. Aí, na hora que ela muda de nome, vira Estrada do Arraial, é onde está a sede do América. E o América tinha sido campeão pernambucano em 44, e tinha sido o 6º título. Então, assim, o América ali em 46 era uma das forças de Pernambuco, tá? Então, assim, não era
É sempre importante você, quando volta ao passado e tem alguns clubes menores, você contextualizar e assim dizer, eu quero esse time. Em vez de dizer, tava um time tão pequeno na época, assim, mas o América não era o caso do América. Essa competição, essa Copa Cidade do Natal, ela foi para inaugurar o sistema de iluminação do Estádio Natal, que não era o Machadão. O Machadão estava longe de ser inaugurado, era o Juvenal Lamartine, e aí foi feito esse quadrangular com o Fortaleza sendo campeão, e pelo caráter regional, a imprensa, jornais, sobretudo jornais de Fortaleza, tratam como título regional, título nordestino o título nordestino do Fortaleza, primeira conquista de âmbito regional do Fortaleza. Em 48, já tinham colocado lá em 38, só que acabou não havendo desfecho, mas em 48 se coloca o nome Nordeste ali, Torneio dos Campeões do Nordeste. Essa competição foi organizada pela Federação Pernambucana junto com o Santa, e ela foi realmente uma competição de caráter eliminatório com campeões estaduais, mas não só campeões estaduais. A Paraíba, por exemplo, mandou 2 times. Ela foi toda realizada no Recife e o Bahia foi campeão na final contra o Santa Cruz. E aí, como está a manchete, bem claro, Bahia campeão do Nordeste, o nome do torneio era esse, era o Torneio dos Campeões do Nordeste. Então, assim, não tinha como dar outro nome para o título do Bahia em 48, se a competição tinha exatamente esse nome. Bahia foi campeão do Nordeste numa competição já com esse âmbito bem reconhecido, assim, bem abordado dessa forma em 48. Em 51 e 52, essa competição cresce. É a mesma competição. A de 50, com o acréscimo sobretudo do Pará. Os clubes paraenses, e aí faz com que vire, obviamente, Norte-Nordeste, né? O Náutico ganha o de 52, o de 51 do Ipiranga tem o registro no site do clube, mas eu confesso que eu nunca achei mais dados da competição, com quem foi a final, com o número de partidas, mas é simplesmente o time está listado, mas até hoje eu tenho até a curiosidade para pegar os dados. O do Náutico não, o do Náutico tem a tabela completa, também foi no Recife essa competição, e aí ela, para mim, vale a mesma coisa do Bahia, porque assim, é Nordeste também, o Náutico deu o título do Nordeste, só que tem o Norte porque tem clubes de outros estados, mas era a mesma lógica de competição, torneios eliminatórios, os times mais tradicionais entravam, alguns nas quartas, outros na semifinal, outros nas oitavas, e aí um sistema eliminatório durante 10 dias no Recife, e isso foi criando dentro de um cenário do futebol brasileiro, que, por exemplo, não havia o Torneio Rio-São Paulo, tá? O Torneio Rio-São Paulo tinha tido uma edição lá em 1933, e ele vai voltar só nos anos 50, ou seja, esse torneio que o Bahia vence, por exemplo, ele tem o Torneio do Nordeste, mas não está tendo outras competições regionais, não. Então tem esse pioneirismo assim, do Nordeste nessa situação. Já quando tem o do Náutico ali, barra Ipiranga, do Ipiranga também, mas sobretudo do Náutico tem mais dados, como eu falei, já tem o Torneio Rio-São Paulo, que vai ali de 50 até meados de 60. Eu estou antecipando isso, porque eu acho que o seu próximo slide, Fred, vai fazer exatamente sobre o crescimento disso. Por isso que eu estou falando do Rio-São Paulo, porque vai juntar provavelmente com a próxima fase o Rio-São Paulo junta, em algum momento faz diferença, que é justamente isso, conforme... Podia estar muito óbvio, eu podia ter visto aí, mas como eu não vi, eu estou adivinhando, porque eu estava até mandar aqui, mas que era justamente... Cássio, a hora em que a Taça Brasil é criada, e como a Taça Brasil é uma disputa regionalizada, e para se chegar na fase decisiva da Taça Brasil, você passa pela fase regional, que é a Taça Norte. Tá? Importantíssima, mas ela não tem a chancela da CBF de valer como a Copa do Nordeste, porque ela era parte de outro torneio. Né? Veja, isso é uma outra. Ainda bem que tem 5 pessoas aqui que cada um pode opinar dessa forma. A CBD, a CBF, ela ganha esse nome em 1979, porque a CBD era a Confederação Brasileira de Esportes, até que em 79 cada um vai ter a sua confederação, e a CBF é de futebol, mas é a mesma coisa. A CBD era a CBF, é a mesma coisa. Tipo Palestra Itália virar Palmeiras, só para dar um exemplo assim, a mesma coisa. E o regulamento da competição falava, até de forma clara, que valia, Fred, para a Taça Norte, que na verdade era o eixo norte do Brasil, porque esse norte que está escrito aí, ele é norte-nordeste. O nome era Taça Norte, mas entenda esse norte como o norte do Brasil inteiro, tipo do norte e nordeste.
E é muito claro o regulamento que não existe a Taça Sul. O outro lado não está valendo taça. Isso aí foi os clubes que colocaram a gente que quer que essa metade da competição tenha essa finalidade de gerar o campeão do Norte-Nordeste. Então, tipo, não é tipo Super Bowl, que vem a Conferência Americana e a Conferência Nacional, os caras fazem a final. Não tem isso, não. Podia até ter um pouco disso da semifinal de tudo, mas assim, pelo lado do Norte-Nordeste, só havia o título interregional do lado do Norte-Nordeste, porque os clubes e as federações quiseram e a CBF colocou. Beleza, está valendo. E eu não vejo problema depois de ter pesquisado bastante, lido sobre isso. No passado eu achava que isso era, eu achava que era um pensamento mais raso, e eu já pensei isso durante muito tempo, que era a fase Norte-Nordeste, que era simplesmente isso, assim, uma fase prévia da competição. Mas já aconteceu outras vezes de um jogo valer por duas competições. Se você ir muito longe, até vou dar um exemplo de competição grande. A Recopa, que o Cruzeiro ganhou em 98, embora o jogo só foi em 99, mas era a Recopa de 98, Cruzeiro campeão da Libertadores de 97, e o River Plate campeão da Supercopa da Libertadores, torneio que existia antigamente, não tinha Copa Sul-Americana. Eles fizeram a Recopa. Aquele jogo, ele foi da Mercosul, que valeu para a Recopa. Aí, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, os caras jogam um jogo do Campeonato Gaúcho que vale pela Supercopa Gaúcha. A Supercopa do Brasil de 1990, que foi entre Grêmio e Vasco. Hoje, a Supercopa do Brasil, que é o Jundiaí, foram 2 jogos. Foram os 2 jogos dentro da Libertadores, que naquela época os representantes brasileiros jogavam no mesmo grupo, e ali os 2 jogos que Grêmio e Vasco fizeram, o Grêmio campeão na Copa do Brasil, o Vasco campeão brasileiro, foram da Libertadores, que valeram pela Supercopa. Então, isso não vejo problema de valer por... Oi. Só para contextualizar, se eu não me engano, a Recopa Santa Catarinense, se eu não me engano, já era valendo também pelo estadual. Eu não sei se foi do Catarinense ou se foi do Paraense, mas... E eu acho que também valeu recentemente a Primeira Liga, Minhoca, do que teve um Cruzeiro e Atlético, que eu acho que valeu tanto pelo Mineiro quanto pela Primeira Liga. Então, assim, se valer por 2 competições não é um grande problema. Era uma competição oficial. Quando o Fred fala que a CBF não reconhece, eu digo, assim, a CBF não pode não reconhecer. É por isso que eu vejo tantas discussões de campeonato, ela não pode não reconhecer uma coisa que ela mesma criou. A CBD é a CBF. Se a CBF não reconhece hoje, assim, é falta de conhecimento de quem faz a CBF hoje. Só é nada mais do que isso. Não é a CBF, é simplesmente quem está lá hoje. A CBF organizou e deu. Então, assim, esses times que a gente está vendo, o Bahia 3 vezes, o Fortaleza 2 vezes, o Sport Ceará 1 vez cada e o Náutico 3 vezes consecutivas, tem durante muito tempo o Náutico tricampeão Norte-Nordeste. Porque você pode até, o nome é Taça Norte, mas se costumava dizer que era o campeão do Norte-Nordeste. E o Náutico 65, 66, 67, esses títulos são, eu sempre dizia isso, esses títulos são oficiais. Aí, alguns anos, estava até na pandemia, eu lembro até que era Edno, que era presidente do Náutico, ele até falou que era junto com o do Vitória, o Paulo Carneiro, que ele teria conversado com o Paulo Carneiro, dizendo que estavam vendo para a CBF para ver se oficializava. E assim, obviamente era ele falando na entrevista, mas assim, não precisava disso. Poderia ser simplesmente tomar que a nova CBF atual tivesse conhecimento disso. A CBF não precisa oficializar uma coisa que é oficial. E que não é oficial de forma paralela, é uma oficial organizada por ela. A Taça Brasil faz parte dela. Agora, a questão é, isso é uma Copa do Nordeste? Para mim não é uma Copa do Nordeste. E não precisa ser uma Copa do Nordeste. Isso é Taça Norte. Você junta esses clubes, esses títulos e você bota títulos regionais. Você tem o Fortaleza, para dar um exemplo. Tem 3 Copas do Nordeste e tem 2 títulos da Taça Norte. O Bahia tem 4 títulos da Copa do Nordeste e 3 da Taça Norte. Aí o Bahia... Pode falar, Ravel. Só um parêntese que... essa questão do Náutico, Cássio, tem uma discussão muito grande na torcida do Náutico, assim, que eu vou em outra linha, eu discordo profundamente da maioria da torcida, que, para mim, é muito baseado por ignorância, na verdade, de não conhecer a natureza desses títulos, e outra parte de gente muito jovem, sabe, que cai naquele imediatismo de, o Náutico não tem Copa do Nordeste, então tem que igualar para poder passar a ter, porque eu não vejo necessidade nenhuma de fazer essa equiparação, tá? Inclusive, eu acho que esses títulos iriam se desvalorizar se você simplesmente chamasse de Copa do Nordeste. Como você mesmo disse, está se tratando de metade do Brasil, Norte e Nordeste, sabe? Se você reduz só para o Nordeste, para mim desvaloriza. Existem edições da Copa do Nordeste muito menores
que essas Taças Norte. Muito vale. Por exemplo, o Náutico tem título que o Náutico jogou uma partida, mas é porque assim, todo mundo ia lá atrás, o Náutico como se fosse boxe. Você é o campeão do mundo boxe, você defende, e todo mundo vai lutando no ranking, lutando até ter o direito de lutar contra o campeão. Era a mesma lógica, tipo, eu acho que um desses títulos do Náutico só jogou a final, e bastou. Tipo, tem time que se fosse campeão, o cara teria jogado desde da 16 avos de final. Ele jogou 16 avos, 8avas, 4. O cara foi andando e no final pegou o Náutico e perdeu, pronto. O Náutico foi campeão. Era o regulamento, não tinha isso era bem... Eu tenho um último ponto. Cássio, isso era... último ponto que eu tenho, Minhoca, só um último ponto que eu tenho é que, tirando Pernambucano, Campeonato Brasileiro e Libertadores, que são campeonatos que, desde que foram fundados, têm sua continuidade, quem garante que daqui a 50 anos decidam fazer o Norte-Nordeste de novo? Aí vamos lá. Quem tem um argumento de tornar esses títulos equivalente à Copa Nordeste vai fazer o quê daqui a 40 anos? Vai voltar atrás? Eita, pô, eu tinha o Norte-Nordeste, agora não tenho mais, que virou só o Nordeste. Então, para mim, deixa do jeito que tá. O título tem peso e essa conversa de equiparação, para mim, ou é ignorância ou é o imediatismo de quem é muito jovem. Eu queria só complementar o que o Cássio estava dizendo aí, porque era muito comum isso acontecer. Aliás, isso chegou a acontecer até os anos 90, apesar de, tipo, o São Paulo foi campeão em 92 da Libertadores, aí largava das oitavas de 93, assim, já da Libertadores, nem participava da fase de grupos. Mas tinha, tipo, né, nessa época aí, né, que era o começo de Libertadores, o time era campeão, o time já largava do triangular, que era uma semifinal, assim, sabe? Então, o novo Mundial de Clubes, essa... o Real Madrid começa na final agora. Tem cara que joga lá, tipo, os sul-americanos vão agora, antes eles largavam na semi, agora largam nas quartas, e o europeu que largava na semi, agora larga na final. Então, assim, o Real Madrid só joga um jogo para ser campeão do mundo, e se o Botafogo fosse campeão do mundo, teria que jogar 3 vezes. Então, assim, isso é indiferente. A questão para mim é que, assim, é muito didática. Era um torneio Norte e Nordeste, o nome Taça Norte, que tem escrito lá no regulamento, havia regulamento. Ele teve 10 edições contínuas dentro da Taça Brasil, não era a regra, não existiu o campeão. Poderia até existir o campeão do Eixo Sul, mas simplesmente não estava dentro do regulamento que valia, ninguém se importou que aquilo... talvez porque já existisse o torneio Rio-São Paulo, tá? Porque depois vai ter o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou seja, que já estavam disputando outras coisas. No Nordeste, como não estava, bastava isso aqui. Então, esse era o campeão do Norte e Nordeste. O meu ponto é, caso alguém... A CBF, na minha opinião, não precisa equiparar isso com Copa do Nordeste. E se o ponto é oficializar isso, vou falar pela enésima vez, já falei algumas vezes nesses últimos anos, o Náutico, o Bahia 3 vezes, o Fortaleza 2 vezes, o Náutico 3, Ceará Sport, esses títulos, esses 10 títulos, eles não precisam de oficialização nenhuma. Mas não é porque eles valeram muito, eles não precisam da chancela. Não é isso, não. Eles já têm a chancela. Esses 10 títulos que a gente está vendo na tela, nesse momento, são 10 títulos oficiais. 10 títulos oficiais da Taça Norte. Não precisa de oficialização de absolutamente nada. Não é possível que não se entenda isso. Regional. Assim, ou interregional, Norte-Nordeste. Interregional. Isso, ele não precisa. Exatamente, Norte-Nordeste. Isso, mas é porque tem gente que ainda pensa que quer a busca pela oficialização. Não é isso. A busca talvez seja para equiparar, para valer a mesma coisa da Copa do Nordeste, o que eu acharia um erro. Isso eu acharia um erro. Agora, a busca pela oficialização, aí é uma perda de tempo assim colossal. Porque não precisa. Esses 10 títulos são oficiais. Repito, são 10 títulos oficiais. Tem um trecho, o Fred está colocando um trecho do regulamento, mas tem um regulamento inteiro, se o cara quiser. Isso é só um trecho do regulamento. Não precisa ou seja, não precisa da CBF dizer a partir de agora esses títulos são oficiais. Não precisa. Seria só para pessoas que fazem a CBF hoje. Gente que não era nem nascida na época, gente que nunca leu uma linha desse assunto, gente que não faz a menor ideia do que se trata. Tirando isso, não precisa. Eu acho que essa questão de tentar oficializar a Taça Norte, equiparar a Taça Norte com a Copa do Nordeste, vai muito no que Atos trouxe. Parece ser uma ansiedade e uma desculpa, digamos assim, de uma geração mais jovem. E ele simboliza muito bem no Náutico, porque o Náutico não ganhou nenhuma edição da Copa do Nordeste chancelada pela CBF enquanto Copa do Nordeste. Mas não é por isso que você vai pegar parte da história do Náutico e colocá-la numa espécie de harmonização facial para pior. Em alguns casos, como o Atos falou, você não pode mexer, pode ser para melhor, pode ser para pior, mas era muito nobre vencer a Taça Norte. Levava você para disputa de nacionais. Ô, Fred,
O Bahia foi campeão brasileiro, o Bahia foi campeão da Taça Brasil de 59, depois equiparado ao brasileiro, dessa forma, e não havia outra forma, tá? Então, assim, é muito importante entender isso. Enquanto a Copa do Nordeste leva para a terceira fase da Copa do Brasil, a Taça Norte levava para disputa do título brasileiro, às vezes faltando 2 jogos, às vezes faltando 4 jogos, tem variações. Em outros casos, para a final diretamente. Exatamente. Como aconteceu com Fortaleza, né, que já chegou aí direto para a final. Falados. Atos? Fred, Cássio pode até me ajudar. Tem um desses torneios, eu acho que não está aí na tela, Cássio, que é o torneio dos campeões do Nordeste. Não sei se é campeão do Nordeste ou campeão Copa dos Campeões do Norte, que é justamente Copa dos Campeões da Taça Norte, 1966. Copa dos Campeões. Esse é um dos torneios, assim, que se você for analisar essa época, se eu estiver falando besteira, Cássio me corrige, de maior dificuldade que teve na época. Esse torneio, inclusive, Atos, tá aqui, tá? Esse torneio são os torneios que aconteceram dentro desse período, mas que foram paralelos à Taça Brasil. Esse torneio é de uma dificuldade muito grande. Daqui a pouco o Cássio pode discorrer um pouco sobre ele. Como é que eu vou pegar um torneio desse calibre para a época? É difícil você achar um torneio tão concorrido como foi esse na época para poder transformar numa simples Copa do Nordeste que, assim, com todo respeito, mas vai equiparar a um campeonato que todo mundo jogou com o time B, como o Vitória tinha ali em 2010. Não vejo muito sentido. Bem, a Copa dos Campeões da Copa dos Campeões do Norte, né, que era a Copa dos Campeões da Taça Norte, eu te falei há pouco, talvez da Supercopa da Libertadores, vale até o paralelo, Supercopa da Libertadores era uma competição que reunia todos os campeões da Libertadores, em mata-mata, todos os campeões, ou seja, eu gostava bastante da ideia, para mim, aquilo inclusive era um critério técnico, tá? O critério técnico você precisa ser campeão da Libertadores para ter o seu ingresso e é vitalício. Enquanto ela foi de 88 a 97. A Copa dos Campeões do Norte foi a mesma lógica. Todos os clubes, como nenhum clube do Norte ganhou, não teve nenhum do Norte, mas poderia ter tido Remo, Paysandu, Tunaluso, poderia ter tido, mas foram 5 nordestinos. Um pentagonal, ou seja, a todo mundo se enfrentando, é basicamente, e de volta, é basicamente o seguinte, inclusive em termos técnicos, esse título que o Náutico ganhou em 66 seria ou será mais ou menos a mesma coisa dos 20 jogos entre os nordestinos da Série A desse ano, nos jogos entre eles, quem somar mais pontos ganha o campeonato. Foi mais ou menos isso que o Náutico ganhou aí, em 66. Você pega os 5 melhores times nordestinos daquela época, bota para jogar aí de volta, e todo mundo credenciado por ter sido campeão das Copas. Porque, embora a Taça Brasil tenha ido até 68, mas os títulos de 67 e 68 já foram repetidos. O Náutico já foi campeão em 67, já tinha 2, e o Fortaleza foi campeão em 68, já tinha 1. Então, todos os times que venceram já tinham conquistado até 66. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, se você fizer uma relação da primeira divisão desse ano e pegar o nordestino que fizer mais pontos, vai ser algo relevante, né? Tipo, o cara jogou todo mundo na Série A e tal, e de volta esse time fez X pontos. Pronto. Foi exatamente essa conquista do Náutico, que, para mim, é uma das maiores conquistas da história do Náutico. Agora, agora eu estava falando da questão da oficialização. Essa daí eu acho que ela é organizada pelas federações. Ela foi criada, ela não tem a mesma lógica da Taça Brasil, tá? Assim, ela não é a CBD criando isso aqui, tipo, não foi a Comebol criando a Supercopa da Libertadores, aí tá mais atrelada aos clubes, mas valeu bastante. Porque, Cássio, a gente gravou recentemente vídeos, e estão disponíveis aqui no nosso canal, sobre a história dos clássicos, né? De todos os clássicos envolvendo os 7 maiores clubes do Nordeste. E logo no começo desse vídeo, você explica por que passou a considerar os jogos do torneio início na estatística dos clássicos. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente já debateu isso, e eu e você, a gente tinha um posicionamento contrário a incluir jogos do torneio início. E você, conversando com historiadores, eles defendem a tese de que a gente, às vezes, cai na armadilha de tentar julgar o passado com a régua do presente. Então a gente considerar um jogo que não tinha um tempo oficial, em que bola bater na trave vale desempate, a gente coloca isso na régua do presente e a gente olha e diz assim, pô, isso não são jogos de futebol, isso são gincanas de abertura de campeonato.
Mas lá nos tempos idos, nos 1900 e preto e branco, quem ia para o estádio ver, os jogadores que entravam em campo entravam 100% no foco de uma disputa válida, de um título importante nos torneios inícios, de duelos que de fato merecem entrar para a história. Eu acho que esse contexto se aplica muito nesse caso, Cássio, nesse exemplo, por exemplo, dessa Copa dos Campeões do Norte. Os clubes que tiveram o direito de jogar, os clubes que se juntaram para criá-la, jogaram com absoluto interesse em conquistar o título. Tá? Afinal, eram, na época, os maiores vencedores do Nordeste. Né? Era Náutico, Sport, Bahia, Fortaleza e Ceará. Esses 5 clubes disputaram esse título, né, Cássio? Tá certa essa minha relação de a gente tentar, às vezes, sempre fazer o exercício de olhar o passado com os olhos da época, né? Tem um perfil que eu sigo, eu discordo de alguns pontos, mas é bem interessante o perfil argentino, Revisionismo Futebol. E ele sempre traz um exemplo que é muito bom do campeonato italiano. O campeonato italiano hoje é ir de volta, ponto de corrida, aquela coisa toda. O primeiro campeonato italiano da história, oficial, teve 3 times para jogar de um dia, pô. E assim, e tem o mesmo peso do título do Napoli. Assim, se o Napoli para juntar 10 dos Scudettos, assim, se não me engano, foi o Genoa que ganhou esse primeiro. E assim, aí você vai colocar, pô, do Napoli, aquela questão do Napoli vale mais, eu quero, porra, talvez valha, claro que vale mais, ninguém tá discutindo peso não, mas aquilo, se esse campeonato agora passar a ter 500 times de ida e volta, nunca vai fazer com que o campeonato lá de 1899, sei lá de quanto, deixe de ser um campeonato. Assim, a história foi daquela forma. Tinha um momento da história do futebol que, assim, não existia pênalti, sei lá, assim, que a regra foi sendo moldada. Parece até, a gente é de um tempo até que a gente... Hoje é um absurdo tão grande, mas para mim era absolutamente normal. Você recuava a bola pro goleiro e era isso mesmo, irmão. O goleiro pegava a bola, o zagueiro pegava a bola, tá apertado, toca pro goleiro, o goleiro segura a bola, se deita, manda todo mundo para frente e depois mandava a bola de novo, irmão. Vê, isso hoje assim, é um absurdo tão grande assim, mas era exatamente assim que era o futebol. E isso era até início dos anos 90. São das regras que eu vejo, aquela coisa que você fala, quando volta para o passado. Para mim, das regras mais absurdas que isso tenha sido. Richard não perdia um jogo depois que o time fizesse 1-0. Richard, com essa regra. Só que essa regra, ela é absurda, tá? Essa regra existiu por um século. Eu conheci futebol assim. Mesmo durante 100 anos, essa era a regra. Hoje a gente fala como é que isso era. A marca ganhou a Eurocopa assim, não foi? Pode colocar melhores momentos da Dinamarca de 92. Que inclusive foi um grande força motriz, inclusive, para mudar, se eu não me engano. A final todinha recuando a bola na final. E as coisas vão mudando, e aí é que tá. É porque a gente tá vivendo o agora. A galera jovem de hoje em dia, daqui a uns 15 anos, vai ficar abismada com a galera jovem. Como é que se fazia futebol com 3 substituições, cara? Com 3 substituições só. Como é que faz futebol desse jeito? A terceira foi uma revolução, ó. Vai ter a terceira. Vai ter a terceira substituição, cara, do goleiro. Porra, ganhou, vai ganhar tempo agora, vai ter a direita do goleiro. Aí com o tempo tirado, não precisa ser do goleiro, pode ser 3. Aí agora virou 5, aí depois voltou. E por aí vai. Enfim, a mudança do futebol. A Toma Ricardo está bem puto. Imagina até que seja torcedor do Náutico. Vou chutar aqui. Ele está com o termo pré-história. Por isso aqui. Isso é só uma brincadeira que vai estar falando assim, porque a história da Copa do Nordeste é só nesse sentido. A história da Copa do Nordeste. Foram esses torneios que levaram à criação da Copa do Nordeste. Vai sair um Velociraptor da tela, não, porra. Assim, não tem nada a ver, não. Assim, é só uma forma de uma forma de falar. E como eu disse, como eu deixei bem claro, assim, os títulos. Ele estava brincando. Não, então também estou. Os títulos são... O Náutico perceba que o Náutico tem 5. É isso que eu falo. Eu sou muito do lado do Náutico nessa história. O Náutico nunca ganhou a Copa do Nordeste, não foi nem para a final. Não foi para a final. É uma lacuna. Sabe aquela lacuna? A gente fala, a Bahia nunca pegou uma semifinal da Copa do Brasil. Sempre bate lá nas quartas. Eu acho que para o Náutico, sobretudo por tantos outros times de perfil muito menor que conseguiram, o Náutico nunca chegou na final. Mas quando você vai para trás da história, e essa história ela vai até a Copa do Nordeste é de 94 para cá, pô. Ela tem 31 anos agora. De futebol tem muito mais tempo. Quando você vai de 94 para baixo, fala.
Não, porque sobre essa situação do Náutico nunca ter tido uma Copa do Nordeste, não chegou nem na final, né? Mas se você for analisar um pouco a história recente da Copa do Nordeste, de 2000 para cá, 94 para cá, na verdade, você encontra algumas explicações. Óbvio que a explicação maior vai ser incompetência. Mas você encontra algumas situações. Por exemplo, quando o Náutico esteve muito forte a nível nacional, disputando Série A subiu em 2006, disputou Série A 2007, 2008, 2009. Não tinha Copa do Nordeste nessa época. Teve a de 2010, o Náutico já não estava mais na Série A, e mesmo assim o Náutico botou o time B para jogar. Quando o Náutico teve na Série A em 2012, que tinha um time fortíssimo, um time, inclusive, que em casa teve um desempenho muito bom na Série A, acho que só perdeu um jogo, se não me engano, não teve Copa do Nordeste esse ano. Então, no passado recente, nos momentos que o Náutico teve um time forte, simplesmente não teve Copa do Nordeste. Para ser justo, por exemplo, eu acho que você está correto, mas, por exemplo, ele está vendo o escudo do Santa. O escudo do Santa, porra, e nem quando eu tava na Copa do Nordeste, embora tenha vencido uma, e nem teve da Taça Brasil. Tipo, os anos 70 do Santos, pô, não podia ter tido uma Copa do Nordeste dos anos 70, ali, veja, se tivesse tido. O Santa Cruz podia ter ganhado. Até 2021, não, entendi. Até 2021, quando o Náutico fez um bom time, tá? Foi campeão pernambucano, teve um ótimo início de Série B, aquele time estava super encaixado do Náutico. Naquele ano, o Náutico não estava classificado para a Copa do Nordeste. Nesse cenário, o Náutico, pelo menos a gente, até para encerrar o Náutico, falar rapidamente do Santos e já pular essa página, o Náutico tem 5 títulos regionais. Um torneio Norte-Nordeste, uma Copa dos Campeões do Norte e 3 títulos da Taça Norte. Desses 5, 3 já são oficiais. Não, assim, tomara que isso entre na cabeça das pessoas. Não, os 3 da Taça Norte já são oficiais. O Náutico pode brigar pelo reconhecimento e oficialização dos outros 2, beleza. E nenhum está equiparado ainda, ou será equiparado, melhor, sei lá, enfim, a Copa do Nordeste. Mas é irrelevante. O Náutico tem seus títulos regionais, isso é fato. O Náutico não tem desse modelo atual. Ponto. É dessa forma que eu vejo. E esse do Santa, desse torneio hexagonal, foram 6, como deixa muito claro o nome, né? Torneio hexagonal, foram 6 times, e o Norte-Nordeste, ele entra aí justamente porque tem, essa letra Norte-Nordeste. É o N, jovem. Jujuê. Eu li Jujuê. Armorial. É Armorial grau 10, viu? Esse aí, meu amigo, eu li Jujuê 10 vezes aqui. Armorial só existe um. E é esse que tá aí na tela. Não, ótimo. Aí, eu gostei, o Jujuê. E esse título que o Santa ganha é importante. Foi o primeiro título regional, de âmbito regional do Santa, mas não é o mesmo torneio que talvez esteja no próximo slide, né, Fred? Do torneio Norte-Nordeste. Exatamente. A gente chega agora, Cássio, em 3 torneios, tá? Que acontecem entre 68 e 70. E aqui são torneios oficiais, são torneios reconhecidos pela CBF, mas aqui a demanda, inclusive a demanda oficial já, do Sport, do Ceará e do Fortaleza, é pelo reconhecimento enquanto campeonato brasileiro. Os 3 clubes não buscam que esse torneio sejam equiparados à Copa do Nordeste. Na visão dos 3 clubes, com dossiê, com estudo, em processo dentro da CBF, o que se busca é a equiparação, Cássio, ao Roberto Gomes Pedrosa, né, que era disputado pela outra parte do país e que teve a validação de um campeonato brasileiro. Então aqui, Cássio, são regionais oficializados, tá? Mas a luta em relação a esses 3 títulos é para que virem brasileiros. Isso, são interregionais. Como o Fred falou, esses torneios eram paralelos ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, com a finalidade de disputar um título, juntando todo mundo, Roberto Gomes Pedrosa, campeão da Taça Brasil, campeão do Norte-Nordeste, e até o do Centro-Sul, que houve uma edição em 68, campeão foi o Grêmio Maringá. E foram organizados pela CBD de forma muito clara. Não era campeonato mesmo, tinha grupos e tal. E, assim, esse está lá na lista, os troféus são exatamente isso, cada um são taças diferentes, mas estão lá, com chancela, com tudo, e os clubes estão tentando, desde o ano passado, estão tentando isso aí. Em 10 de janeiro, Fred, Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, a entrevista a Rodrigo Raposo, do Cast FC, mandaram uma pergunta para ele no chat.
Aí ele respondeu bem rapidamente, não, a CBF já vetou essa ideia. Assim, é tudo tão oficial que eu acho que até para recusar teria que ter uma resposta oficial, tá? Então, assim, eu achei muito a resposta dele muito... Pegou ali no calcanhar, e talvez até negue mesmo, né? Enfim, até porque acho que até porque eu não vejo a coisa mais fácil do mundo de oficializar isso, nem vou entrar nesse debate agora, mas o ponto é que, assim como os clubes fizeram toda uma questão formal, acredito que a resposta tem que ser no mesmo nível, e não simplesmente, não, já perguntou, e aí, vai ou não vai? Então, não dá para ser desse jeito. Assim, tomara que tenha uma resposta formal, inclusive se for para dizer que não é. A resposta formal não é só para provar, não. A resposta formal você precisa para dizer, sim, se considera ou não se considera, mas que tem essa resposta definitiva, e até a gravação desse vídeo aqui, essa resposta ainda não tinha saído. Cássio, eu sou nessa linha em relação à validação desses títulos como Campeonato Brasileiro. Eu sou contra, mas o problema nesse caso é que eu sou contra todas as validações que já foram feitas, né? Eu sou muito da linha que você estava pontuando em relação à Copa do Nordeste e a Taça Norte. Para mim, a Taça Norte é Taça Norte, pode valer como regional, mas se chama Taça Norte. Para mim, a Taça Brasil é Taça Brasil. Não é Campeonato Brasileiro, é Taça Brasil. Vale tanto quanto o Campeonato Brasileiro. Veja, se ela era a única competição nacional da época, claro que vale tanto quanto o Campeonato Brasileiro. Porém, ela se chamar Campeonato Brasileiro é uma distorção histórica, já que existiu o primeiro Campeonato Brasileiro da história, foi criado. Senão você está tirando da história o fato de que se existiu o primeiro Campeonato Brasileiro, que foi o de 71. Se você me pergunta quantas vezes o Bahia é campeão brasileiro, ok, ele é campeão da Taça Brasil de 59 e ele é campeão do Campeonato Brasileiro de 88. Ele é 2 vezes campeão brasileiro, sem problema. Mas eu sou contra mudar uma denominação. Dizer, não, Taça Brasil de 59 foi Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vale, se ele era o maior torneio brasileiro da época, se existia futebol consolidado no país, se existia uma disputa nacional, é claro que vale. Mas eu me incomoda muito quando você mexe nas nomenclaturas. E veja só, Taça Brasil, a gente ainda abre debate. Agora, o que fizeram com aquele do Atlético Mineiro, cara? Aquilo ali foi uma das maiores aberrações disso que a gente está tratando aqui. De jamais transformar o passado em uma harmonização facial do presente. Aquilo que fizeram com o título do Atlético é uma política assim vergonhosa que foi feita. Mas o pior é que o do Atlético, se você for olhar os argumentos que usaram para a validação, tem mais argumentos do que muita coisa que já foi validada. Atos, veja só. Por argumentos, qualquer um tem. Não, sim, eu estou dizendo assim, aquele do Atlético parece ter mais. Porque era CBD na época, né, Cássio? Aquele Sim. 37 do Atlético. Era outra federação ainda. Mas foi dado até um tempo para os clubes se organizarem, que ia ter a competição, chamando de Campeonato Brasileiro. Veja. Se aceitou tudo isso que já foi colocado, não vejo nenhum problema do Atlético, não. Eu, por mim, como eu falei, eu não mudaria a nomenclatura de nenhum. Tá? E acho que isso mexe muito na história. E quando você abre precedente, aí abre precedente para tudo. Essa requisição aí dos 3 clubes do Nordeste, ela tem uma base lógica, né? Se eles não podiam jogar o outro torneio, porque simplesmente não podiam, não deve ser feita uma correção histórica, já que o Brasil não se resumia a meio território nacional? Com os olhos do presente, sim. Com os olhos do presente, sim. Democraticamente falando, você tem que atender a um conceito básico de que o Brasil não era meio território nacional.
Aos olhos da época, claro que não. Aos olhos da época, isso não era considerado campeonato brasileiro. Os clubes, quando venceram isso, não se consideraram campeões brasileiros. Isso, para mim, pesa muito. Tá? Nem Sport, nem Ceará, nem Fortaleza saíram comemorando o título Somos Campeões Brasileiros. Tá? Eu não sei nem, Cássio, se bateram no peito para dizer que eram campeões brasileiros do Norte, como tem se chamado hoje. Não sei não, se aí apareceu porque já era um apelido. O do Atlético, sim, Fred. Os jornais estampavam como campeonato brasileiro. Por isso eu estou dizendo assim, tem até mais argumentos do que alguns aí que foram oficializados. Ou que está sendo pedido aí como esses 3. Cássio, alguma posição sobre Ravel? Veja, como eu falei aqui, eu não vou entrar até porque a gente não vai estender muito, tem tanta coisa da Copa do Nordeste, isso está em análise, acho que isso é mais aguardar. Não vou aqui dar. Já fez vídeo sobre isso, para voltar a ficar remando se é ou se não é não. Você foi no ponto de quando se venceu, todo mundo era campeão interregional. Eu só acho que abriram a porta ali, e a porta que abriram foi muito grande. E assim. E detalhe, se esses 3 entrarem, eu acho que outras competições entrariam também, tá? Assim, essas não são as últimas 3 da fila, não. Acho que teria mais coisas, e aí em algum momento acho que a CBF vai ter que fazer uma releitura completa. Não vai dar para ser esse conta-gotas, não, porque o conta-gotas fica machucando muito a própria entidade. Só faz logo tudo, resolve tudo, oficializa tudo que tem que fazer de uma vez só e bola para frente. Em vez de a cada 2 anos ficar passando por esse processo, aí toma pancada de novo, aí reativa o debate de novo. É melhor fazer, já que está se importando tanto com a história, fazer logo um apanhado geral e ver o que é que... O América do Rio de Janeiro quer oficializar uma competição também. Por exemplo, se o Roberto Gomes Pedrosa foi oficializado, o Roberto Gomes Pedrosa ele é a ampliação, colocando, sobretudo, no primeiro momento, Minas e Rio Grande do Sul, mas antes era o Rio São Paulo. Tanto é que o campeonato começa em 67 e o Rio São Paulo vai até 66. Aí o cara, um ano antes não era campeão também não? Aí o cara talvez seja. E por aí vai. Eu também acho que alguns reconhecimentos aí, equiparações, já abriram precedentes perigosos para que tivesse toda hora esse revisionismo. Eu acho que os clubes têm seu direito legítimo de solicitar o que acharem que por bem fazer, mas eu estou muito pela linha do que Fred disse agora há pouco, de que esse tipo de equiparação, ele fere o contexto e a relevância histórica do momento, do que era a competição, do que era a proposta da época, e isso acontece assim com bastante frequência no futebol brasileiro, né? A gente está falando desse recorte especificamente, mas a gente poderia citar outros aqui que não geram equiparações, mas que não podem ser desprezados. Por exemplo, nos anos 70 você tinha já a instituição Campeonato Brasileiro oficializada, mas os estaduais tinham um peso, uma relevância tão grande ou maior do que o Campeonato Brasileiro para muitos clubes. Aí depois você tem uma Copa do Brasil que nasce ali nos anos 90, sem o peso e a representatividade que a gente conhece nos tempos atuais. Em determinado momento, os times que disputavam a Libertadores sequer jogavam a Copa do Brasil. Então, ficar fazendo esse revisionismo histórico com fins de apropriar-se de uma taxonomia, me parece muito mais jogar para a torcida, essas questões geracionais que Atos também pontuou aí, do que necessariamente você fazer um reconhecimento de algo que eu acho que tem relevância histórica independente do nome. Então eu penso mais ou menos assim. Isso, Fred, tá? Falados. A última fala, se fosse para pensar aqui um pensamento de fazer justiça e seguir em frente com tudo isso, eu acho que lá nos Estados Unidos, com o futebol americano, eles conseguiram fazer de uma forma que ninguém ficou olhando tanto para o passado. Então, eles contam os campeões do Super Bowl, né? Que vem, acho que da década de 60, mas tiveram campeões antes. E mesmo assim, eles conseguiram tratar do Super Bowl em diante. Então, eu acho que seria 2 etapas aí para poder tentar passar uma régua nisso. O tênis faz isso também, chama de era aberta. Tá? Isso. O Wimbledon, por exemplo, é disputado muito, muito antes, né, de ser um torneio aberto ao mundo inteiro. Era um torneio basicamente com ingleses, britânicos e alguns tenistas norte-americanos. Ou Fred. Ou só britânicos. E depois teve a era aberta. Falados. Eu vejo 2 etapas. Eu acho que Cássio falou uma, que é o momento da própria CBF, independente de ser provocado ou não, dizer, meu irmão, vamos passar agora tudo aqui. Vamos ver tudo que tem e vamos dizer, essa aqui entra, essa aqui não entra, essa aqui entra, essa aqui não entra.
E depois também, e aí eu acho muito difícil de acontecer, eu acho que o Brasil não tem maturidade para isso, e a CBF não tem força para isso, e é dizer, olha, tá tudo aqui registrado, isso aqui era o campeonato nacional da época, esse título não deixou de existir, você vai ter, mas a gente agora vai só a partir de 71, e é campeonato brasileiro, e Palmeiras, quantos títulos tem? Nem sei quantos tem, só de brasileiro, 6 títulos, é ex-campeão, e tocar daqui para frente. Eu acho muito difícil isso acontecer, né? Eu também acho que no final das contas o melhor para acontecer era nunca terem mexido no passado, né? O passado passou. Cássio, na década de 70 a gente não teve Copa do Nordeste, não teve nenhuma disputa regional oficial. O Campeonato Brasileiro foi criado em 71 e a partir dali o direcionamento ficou como, inclusive Ravel acabou de falar, né? Muito foco nos estaduais classificando para o Campeonato Brasileiro, e essa era a estrutura que reinava na época. Mas tivemos 3 edições aí de regionais. Em 73 a Taça Almir de Albuquerque, né, vencida pelo América de Natal. E em 75 e 76 a Taça José Américo, né, uma conquistada pelo CRB e outra pelo Vitória. Que peso, que relevância tiveram essas 3 competições, Cássio, ali nos anos 70, que eu acho que os anos 70, quer dizer, na verdade, os anos 80 é o mais apagado em relação a disputas regionais. Mas os anos 70 eu tenho a sensação já de enfraquecer, né? Os estaduais tinham muitos turnos, o brasileiro já tinha 50, 60 times. Esse do América Natal eu gosto bastante. Parece até um pouco um negócio que eu falei há pouco, da pontuação da primeira divisão. Na primeira fase do brasileiro, uma chave que uns 10 nordestinos e tal, quem somasse mais pontos, Albuquerque, né, o pernambuquinho, faleceu, a Federação Pernambucana instituiu esse troféu em homenagem, o América ganhou, e eu considero assim um troféu bem relevante. Primeiro que o troféu é até bonito, tá na cara ali que o troféu é bem bonito, e é um troféu bem relevante da história do América Natal. Eu sou da linha, sobretudo com pontos corridos, eu acho que todo nordestino, o melhor nordestino assim, dos confrontos, deveria ganhar um troféuzinho todo ano. Os argentinos dão 500 troféus, meu irmão, por ano. Bota um ali, ninguém vai matar ninguém, não, se tu tiver um troféuzinho, não. No mínimo, agita aí. E, enfim, teve nesse ano, a América ganhou. Já esse torneio José Américo, ele teve essas 2 edições. A primeira edição tá o CRB ali, mas é bem controverso, tá? Diz até que o jogo não acabou exatamente, CRB e Botafogo. O CRB diz que é campeão, o outro lado diz que a final não foi direito, assim. E foi uma edição menor. Já de 76, aí é um campeonato bem maior que o Vitória ganhou, e que teve um convidado, o Volta Redonda, bem assim, fora da curva. Mas, assim, todos os grandes clubes da região, assim, quase todos participaram da competição, e o Vitória faz disputa o título contra o América de Natal, no Machadão, e é esse título que faz o Vitória se achar pentacampeão. Eu lembro do passado, agora, mas no meu blog antigo, que era no Diário de Pernambuco, deveria ter, que isso, o momento que isso aconteceu, se eu não me posso estar, o torcedor do Vitória estiver aí, tomara que não fique puto, mas pelo menos tenha, antes de ficar puto, ter memória, que eu acho que é 2012, quando teve o guia da CBF. A CBF fez poucas vezes esse guia. Era um livrão enorme que ela falava, um guia anual, lançou por uns 3 anos, eu acho, durante os 3 anos, e fazia a história de todos os campeonatos e tal, assim, um guia oficial da CBF. A questão é que dentro da relação de títulos, a grande maioria, e ela faltava dizer isso, não era a CBF dizendo, você é campeão disso, disso, isso. Eram os clubes repassando os títulos de certa forma e colocando ali, e a CBF listando, ou seja, alguém fazendo listando, não é a CBF, é tipo alguém em nome da CBF, enfim, editando lá esse livro. E aí veio esse título. Mas até ali, eu tenho quase certeza que foi nesse guia, até ali, o Vitória se achava como tetracampeão. E dentro do site do Vitória, foi por isso que eu falei do blog antigo, tinha os prints do site do Vitória da época, que é falando das conquistas da Copa do Nordeste. E tinha lá o texto 97. Vitória venceu a Copa do Nordeste pela primeira vez, 99 pela segunda vez. Sabe? Ou seja, assim, ninguém tá. O Vitória não disse que foi bicampeão em 97. Tipo, depois dessa história, aí o título de 76, que tem esse nome, era um título regional, isso é muito óbvio que era um título regional, com todo mundo disputando. Mas com esse nome, a partir daquilo ali, passou a ser como se fosse a 5ª Copa do Nordeste. Mas, assim, de lá para cá, perceba que o Náutico não fica insistindo.
a minha Taça Brasil e a Copa do Nordeste. O Náutico não fica dizendo, esse ano a gente vai em busca do tetracampeonato da Copa do Nordeste, certo? Assim, só para dizer assim. O Vitória todo ano, nos últimos anos, ele quer dizer, vamos em busca do pentacampeonato. Ele trata de forma oficial, penta não, desculpa, do Hexa. Na verdade, ele se acha penta, na verdade. Vamos em busca do hexacampeonato da Copa do Nordeste. E como considerando esse, bem claro, não é o hexacampeonato nordestino, é o Hexa da Copa do Nordeste. Eu acho um equívoco, assim, o torcedor, o presidente, Fábio Mota, qualquer um pode achar de forma diferente, porque isso ainda não foi equiparado, e nesse caso, é a mesma lógica que a gente está falando aqui há mais de meia hora sobre os torneios. O nome não era Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, quando ela começa em 94, lá em Alagoas, naquele troféu, organizado pela Federação Pernambucana, junto com a Federação Alagoana, no primeiro momento. A gente vai chegar lá, inclusive, tá, Cássio? Mas é importante dizer isso agora, que o troféu tem escrito Primeira Copa do Nordeste. É a base, é o que está escrito na base do troféu. Diz, é a segunda, não, então estamos começando agora, estamos criando isso aqui dentro da lógica. Então, assim, o Vitória tem 5 títulos regionais. Isso para mim é fato. Assim, juntando, porque eu sou dessa linha de considerar essas conquistas. O Náutico tem 5 títulos regionais, 3 oficiais. O Vitória tem 5 títulos regionais, 4 oficiais. O Bahia tem 8 títulos regionais, 7 oficiais. Eu até costumo dizer isso. Se o Vitória achar que é pentacampeão, ele tem que achar que o Bahia é hepta, pelo menos. Ou octa. Assim, não dá para achar que só o dele vale. Assim, aí vira o erro completo. Beleza, se o Vitória está em busca do hexacampeão da Copa do Nordeste, que pelo menos ele considere que já tem um que é octa. Ou que é no mínimo hepta. Então, assim, eu acho que tem que ter essa relação, sabe? Essa diferença. Não dá para só meu título vale, todos esses outros, nenhum desses, só o meu vale. Não, aí eu acho que não dá para ser dessa forma. Então, a minha linha, pelo menos assim, e é uma linha que é adotada até da forma como é organizada, que a Copa, mesmo com o Vitória dizendo isso, o perfil da Copa do Nordeste, a CBF continua tratando o Vitória como tetra, tá? O Vitória diz que vai em busca do Hexa, e a CBF continua dizendo que o Vitória vai em busca do Penta. Então, assim, toda a publicação sai dessa forma, nunca se cedeu quanto a isso. E, Cássio, por tudo que a gente passou aqui nessa pré-história, que tem, inclusive, nessa Taça José Américo, seu último capítulo, a gente percebe claramente que essa demanda do Vitória, existiram outros regionais aí, inclusive mais sólidos do que a Taça José América, ou pelo menos tão sólidos quanto. Então é o que você falou, não dá para o Vitória considerar que, tipo, ok, eu sou penta, massa, mas é preciso, se caso seja considerado um dia o penta do Vitória, vai ser necessário toda a equiparação, que inclusive a gente já se posicionou aqui contra qualquer que seja. Se o Vitória for pentacampeão, o Fortaleza é pentacampeão. Aí eu vou só dos oficiais, tá? Eu vou considerar aqui só oficializar esse do Vitória e os da Taça Brasil. Nem os outros todos de fora, certo? Se isso acontecer, o que já seria errado, mas se isso acontecer, porque se for para oficializar, oficializa tudo. Aí o Vitória seria penta, mas o Bahia seria hepta. Fortaleza seria penta. O Náutico seria tri. O Sport seria penta, porque já tem... juntaria com aquele torneio, já que é para juntaria com o torneio... Não, o Fortaleza seria hexa. Eu esqueci do torneio Norte-Nordeste do Fortaleza de 70. Tem os 2 da Taça Brasil. Fortaleza seria hexa. O Ceará seria penta, um Norte-Nordeste, um da Taça Brasil, 3 da Copa do Nordeste. Então é só essa questão. Vale para um, aí vai valer para um bocado de gente também. Mas não tem problema se valer. Mas também vem de uma coisa também a brasileira, que é essa liberdade de falar o que quiser, né? Não tem sanção nenhuma, não tem uma regulação nenhuma, assim. Você pode falar o que quiser, desde o Central dizendo que é campeão da Série B ao... Vou fazer uma cena aqui para a torcida rubro-negra. O Flamengo dizendo que é campeão de 87. Qualquer um diz o que quiser e acabou. Não vai ter sanção, então o Vitória vai continuar falando aí que tem 5 títulos. Eu sou tão radical quanto a isso, Atos, que por mim seria proibido a utilização de estrela. Dentro do escudo você faz o que quiser. Sobre o escudo, por mim, toda a utilização de estrela sobre o escudo, em cima do escudo, deveria seguir uma norma da CBF ou até internacional que fosse. Eu sou revoltado com esse negócio. Cada um bota a estrela do jeito que quer, com a cor que quer, com o tamanho que quer, quantas estrelas quer. Eu acho que estrela deveria ser... Fred. Padronizada aqui, ó. Regra mundial
para a utilização de estrela. Imagine isso que você falou, que de fato acontece. Fala, Cássio. Fred, Márcio, eu mandei o link aí, achei que, enquanto estava falando, fui rapidamente pesquisar, e o post do blog antigo foi em 2016 que eu fiz isso, mas era do guia da CBF mesmo de 2012, e o print do site do Vitória da época, né? Obviamente o Vitória pode ter mudado e tal, mas como era o Vitória antes de ter qualquer lógica. Então aí, Márcio, se puder colocar na tela, tá no chat privado aí, só para antes da gente virar esse assunto. Então é isso, tá? Não, tem como enquanto o Márcio tenta colocar aí o que Cássio passou, fala, Minhoca. Eu ia falar que há uma competição que ela é, de uma certa maneira, uma competição que aconteceu toda no Nordeste, que é a Série B do Sampaio, né, de 72. Embora não seja um regional, mas ela é uma competição regional, né, especificamente só com clubes do Nordeste. Também é uma outra competição também, só entre nordestinos. Desce aí, por favor. Essa imagem está no segundo parágrafo. Pronto, ali, ó. A primeira vez que o Vitória foi tricampeão, que foi em 97, ano em que também ganhou o primeiro título da Copa do Nordeste. 2 anos depois, na comemoração do seu centenário, sagrou-se novamente campeão do Nordeste. Deixa eu ver se fala de outras conquistas. Acho que até porque só vai dessa década, né? Pronto. Aí, assim, era dessa forma, porque, assim, não tinha muita dúvida não, tá? Assim, quando o Vitória ganhou em 97, é a mesma coisa que a gente tá falando, Fred, assim, ninguém tava... Não teve nenhum, na época, o Vitória ganhou o bicampeão da Copa do Nordeste hoje, isso não existiu. Vitória... É isso. Em 97, o Vitória ganhou a Copa do Nordeste, celebrou a primeira vez que tá ganhando a Copa do Nordeste, assim, foi dessa forma, assim, isso aí não dá... em alguns casos a gente estuda, em outros a gente estuda e vive, nesse caso. Vamos então seguindo, tá, com a nossa programação normal, e a gente chega justamente na história oficial, que é o que a gente vai contar daqui para frente. Porém, antes de seguir para a história oficial, Márcio, a gente tem alguns superchats sobre essa parte que passou para ler. São os 2 últimos superchats. O primeiro a gente guarda para a hora em que a gente focar nos elencos, tá? Gustavo Egito, é o seguinte, essa ideia vai acontecer, tá? Mas como o Cássio já lançou aí o spoiler e a turma pegou na hora. Gustavo Egito diz o seguinte: Cássio, você acaba de criar uma ótima Taça Nordeste Série A, nos moldes assemelhados, mas sem mata-mata. Por referência, a NBA Cup. Então, Gustavo Egito, está nos nossos planos, Cássio trouxe aqui a público e acontecerá, né? O NE45 junto com a Bet Nacional, tá? Nós vamos fazer essa taça que vai ser disputada pelos 5 clubes do Nordeste na Série A 2025, tá? E a gente vai fazer uma taça primeiro mundo, viu? Taça de verdade. Daquelas que o clube não recusa, não. O cara coloca no museu. Então, vamos viabilizar essa ideia, tá? Se a gente não conseguir fazer essa taça super taça, a gente morre na de placa mesmo, né? De placa que, inclusive, fez aqui, ó, a nossa meia placa de quando a gente conseguiu 50 mil inscritos. Nossa ideia é fazer uma super taça. Exatamente. Nossa ideia é fazer uma super taça, mas no mínimo a gente consegue uma placa aí. Essa ideia é muito boa, Tá aí a nossa versão aí de Campeonato Paulista do Interior aí. Nossa versão. É quase isso. Essa ideia é muito boa, porque tem um apelo grande aí. Óbvio que se fizer uma boa taça, é que, meu amigo, nos dias de hoje, por tudo que por parte da discussão da gente aqui, ninguém tá fechando sala de troféu para nada, não. Tá não. A turma abre e diga, venha. Dá não, para deixar passar não, meu irmão. Tentei atrás aí. Cássio, chegamos na história oficial, e você até já trouxe um pouco. E a história oficial começa em 1994, né, numa competição com sede única em Alagoas, uma competição que foi vencida pelo Sport numa decisão por pênalti contra o CRB. E nessa foto você tem aí Juninho Pernambucano, Chiquinho, né, uma grande geração do Sport que fez um belo brasileiro naquele ano, tá?
Eu queria, Cássio, fazer uma pergunta, e você já trouxe um pouco do spoiler, né? Dizendo que ali na taça estava escrito Primeira Copa do Nordeste. Eu confesso, Cássio, que quando houve a validação, a oficialização, me surpreendeu o resgate dessa competição para unificar com aquele movimento ali do fim dos anos 90. Tá? Porque ela tem um modelo muito diferente do que veio depois, né, Cássio? Fred, assim, todos os outros modelos foram diferentes, não teve nenhum padrão, tá? Assim, não sei, essa forma eu discordo desse seu ponto aí, porque 97 já volta mata-mata, 98 já é fase de grupos, 99 é fase de grupos com mata-mata, aí 2000 vira turno único, assim, ela foi um crescimento, ela começa, o crescimento foi assim, foi um foguete, de 94. Quando ela teve, por falta de calendário, ela foi criada pela Federação Alagoana, a Federação Pernambucana, no fim do ano de 94, ano que o Bahia foi 7º lugar no Brasileiro, nas quartas de final, jogou com o Palmeiras, o Ceará foi vice da Copa do Brasil, o Sport teve, que para mim é a maior geração de revelação, de uma geração de revelação que o Sport já teve, assim, 4 caras de seleção brasileira sair da mesma, seleção brasileira principal sair da mesma base, assim, tem 2 na foto, inclusive, né? Chiquinho e Juninho Pernambucano. Ainda teve Adriano Zagueiro e Leonardo. E o Vitória tinha sido vice-campeão brasileiro um ano antes, assim. Então, assim, era um momento assim, ascendente, mas o Campeonato Brasileiro, os estaduais continuavam tendo aquele até 7 de julho e agosto, e o brasileiro na reta final. E essa ideia de que é parte de Carlos Alberto Oliveira, que era o presidente da Federação Pernambucana, ela começa para emular como foi a Copa do Mundo. Inclusive, os grupos foram em cidades. Assim, era como a Copa do Mundo 94. E foi dessa forma. Aí teve o grupo em Arapiraca, teve o grupo Maceió, a reta final foi toda em Maceió, nas quartas de final, e sendo realizada durante o mês, tipo nos moldes da Copa, nos moldes da Copa do Mundo. A Copa do Nordeste 97, Fred, assim, não sei se foi, caso tenha sido isso que eu entendi errado. A Copa do Nordeste 97, porque do jeito que você falou, parece que é uma grande coincidência que tenha tido 94 e 97. A 97 é uma consequência de 94. Ela só não foi realizada, ela só não conseguiu ser realizada em 95 e 96. A Copa do Nordeste 97, ela é uma consequência. A Federação Pernambucana e Alagoana fizeram, não conseguiram repetir por falta de datas nos anos seguintes. Os clubes se interessaram naquele movimento, vamos tentar fazer aquilo de novo, porque os estaduais estão deficitários. Vale lembrar que é de 90. Hoje a gente está vendo, o Ceará joga um PV 14 mil pessoas. O Sport joga com sub-20 com 9 mil. O Náutico bota 9 mil na estreia do Pernambucano. O Santa joga 2 jogos no Pernambucano, um com 24 mil, com 26 mil. O Bahia bota 10 mil jogando com sub-20. Isso, nos anos 90, era público de clássico. Final é que dava mais assim. Público um grande contra um pequeno, era 3 mil, 4 mil pessoas. E quando dava 4 mil, o cara na rádio dizia que tinha sido um bom público hoje. Então, os estaduais estavam vivendo uma fase muito deficitária. E, de repente, na hora que apareceu um cenário, dá para tirar dinheiro daqui. Dá para criar isso. E aí se tentou, mas não conseguiu fazer 95, 96, até que a CBF vou fazer 97. Junto de forma mata-mata, por falta de datas, ela foi dentro dos estaduais como mata-mata. Aí no ano seguinte já cresceu. É tipo a Copa do Nordeste que a gente viu agora. De um ano, de 97 para 98, isso deu dinheiro. Bora fazer, em vez de mata-mata, grupo. E aí ficou, 98, 99 assim. 2000 assim. Aí quando chegou em 2001, se criou a Liga do Nordeste. Então Cássio, deixa o slide... Deixa eu voltar para 94? Eu vou voltar só para encerrar, até para passar, porque eu estava no raciocínio do jeito que eu estava. Eu sabia que ia ter outro slide. Mas assim, que de 94 para 97, esse pulo, ele é uma consequência. Assim, não pode ser tratado, é um grande erro se for tratado como pouca coincidência teve 94 97. Não, 97, a ideia era que tivesse tido em 95. Teve 94, a ideia era ter 95. Não conseguiram por falta de datas. Aí não teve 96 também, 97 finalmente. Vai ter. Detalhe, se decide fazer em 96, naturalmente, né? O campeonato começa no início de 97. Em 96, e aí, vai ter ou não vai? Vai. Não dá para fazer no segundo semestre? Não dá. Dá para fazer quando? No primeiro semestre do ano que vem. Então vai ter no primeiro semestre do ano que vem. E aí já, com a CBF organizando, as federações passam para a CBF e a CBF passa a organizar em 97, Fred. Então, Cássio, acompanhando aí sua linha de raciocínio, a gente chega nessa sequência 97 e 2003, tá? Uma sequência com 7 edições, mas com muitas mudanças de um ano para outro, e a gente não tem aí uma linearidade, tá? Mas a gente vive aí, pelo menos no meio desse processo, algumas das maiores edições da história da Copa do Nordeste, tá?
tem um recorte aí extremamente nobre na história da competição. Eu queria que você passasse um pouco do que aconteceu nesse período entre 97 e 2003, tá? A gente tá aí com as reproduçõezinhas das taças que a gente pegou no perfil do Futebox, tá? 97 Vitória campeão, 98 América, 99 Vitória, 2000 Sport, 2001 e 2002 o bicampeonato do Bahia e em 2003 o Vitória, né, conquistando aí seu terceiro título na Copa do Nordeste. O Vitória muito forte nesse recorte, tá? E também, não por acaso, integra ali o recorte mais forte da história do clube. Mas tem nuances aí, tem curvas nesse caminho, né? Não é a linha tão reta, né, Cássio? Em 97, quando ela volta, quando ela entra no calendário oficial da CBF, calendário anual da CBF, ela já entra dando vaga na Copa Comembol, que era a Copa Sul-Americana dos anos 90. Que, inclusive, tecnicamente era mais difícil ir para a Comembol do que para a Sul-Americana, porque na Sul-Americana hoje, se não tiver o campeão da Copa do Brasil no meio e tal, enfim, se não aumentar a vaga, ela é do 7º ao 12º lugar, né? A Copa Comembol, o Brasil tinha 4 vagas. Era até 96, né? Aí 97 muda. Era o 2º, 3º e 4º do brasileiro. O vice-campeão brasileiro ia para a Copa Comembol, não ia para a Libertadores. O Brasil só tinha 2 vagas, era o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Aí em 97 muda isso. E a Comembol cria também a Copa Norte. A Copa Nordeste passa a dar vaga para a Copa Comembol. E aí foi o Vitória com um timaço. Os 2 times do Vitória 97 e 99 eram excepcionais. E época 97, inclusive, da época do Banco Excel, era Bebeto. Assim, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Bebeto, 3 anos depois, Bebeto e Romário, 3 anos depois, Bebeto estava no Vitória, de volta, né, porque ele foi revelado pelo Vitória, e em 98 estava na Copa do Mundo de novo, sendo vice-campeão e titular do Brasil, da seleção brasileira. Mas aí é aquela questão, saiu do Vitória, foi convocado só quando foi Botafogo e sempre gerou uma mágoa muito grande daquilo que precisou sair do Vitória para ganhar visibilidade, assim, deixou uma mágoa porque para mim foi muito evidente isso, assim. Mas enfim, mas é só para dizer que o Vitória tinha Bebeto, aí em 99 já tem Petkovic, 99 teve Petkovic, enfim, são 2 timaços que o Vitória teve esse América de Natal 98 sendo da Série A, até 99 ia Comembol ainda, só que o Vitória não quis jogar, aí o Bahia, que foi o vice-campeão, não quis jogar, o terceiro lugar que foi o Sport, não quis jogar, aí o CSA, que foi 4º, quero. O CSA, com esse 4º lugar, foi ser vice-campeão da Copa Comembol na final contra o Talheres. A partir de 2000, a Copa Comembol foi descontinuada e surgiu a Copa dos Campeões, que aumentou o número de brasileiros na Libertadores, e a vaga em um terceiro torneio nacional, né, já tinha o Brasileirão, a Copa do Brasil, criou a Copa dos Campeões, e o campeão desse torneio, que seria na virada do semestre, entre os estaduais e o Brasileirão. Quem ganhasse ia para a Libertadores. E aí o sucesso da Copa do Nordeste puxou outros regionais. O Rio-São Paulo criou até regiões, Copa Sul Minas. Assim, não dava, chegou até Copa Sul em 99, aí e Minas jogando a Copa Centro-Oeste. Aí a galera viu que não fazia muito sentido, e criaram um cenário novo que era Copa Sul Minas. E aí jogou a Copa, e todos esses campeões regionais disputariam a Copa dos Campeões. A Sport ganha 2000 e vai ser vice-campeão da Copa dos Campeões, perde a final para o Palmeiras e a vaga na Libertadores. E aí vem a metamorfose. Primeiro que já foi aumentando, né? Como eu já tinha dito há pouco. 97 mata-mata, depois fica grupo e mata-mata entre 98 e 2000. E quando chega 2000 e 2002 nesse bi do Bahia, dos 4 títulos que o Bahia tem, cada um, cara, torcedor do Bahia vai ver de uma forma e tal, mas em termos técnicos, os 2 maiores eu acho que são esses 2 aí. O campeonato de 16 times, não só do Bahia, tá? Assim, da história da Copa do Nordeste como um todo. Turno único entre os 16 times, os 4 melhores vão para a semifinal. Ou seja, o Bahia, para ser campeão, em 2000 jogou 17 vezes e em 2002 jogou 19, porque no mata-mata de 2001 foi só jogo único e ele fez os 2 jogos em casa, né? Na semifinal ganhou do Fortaleza, na semifinal, e na final ganhou do Sport, que é o maior público da história da Copa do Nordeste, inclusive 65 mil pagantes com 69 mil pessoas ao todo. Não vai ser quebrada essa marca, se for quebrada é por irresponsabilidade. E em 2002 botaram ida e volta no mata-mata, que era para ser um tanto óbvio. Aí o Bahia teve que jogar 19 vezes para ser campeão da Copa do Nordeste, afinal foi com o Bavi. Então esse bicampeonato do Bahia, as cotas aí eram assim absurdas, já barrava de muitos estaduais. O contrato já tinha sido assinado por mais edições, já existia lá a Liga do Nordeste, que tinha sido fundada em 2001. Nesse momento, a Copa do Nordeste estava... Tinha transmissão, Cássio. Eu trabalhei na transmissão. TV Sat, né?
A DirecTV, que era uma grande empresa na época, ela fez um próprio canal, tá? Ela fez um próprio canal para transmitir a Copa do Nordeste. E tinha inclusive pessoas de São Paulo morando aqui no Recife durante todo o período dessas 2 edições aí da Copa do Nordeste. A DirecTV transmitiu. Nessa época, se criou uma revista Resenha Esportiva, que era mensal. A Placar começou a fazer a Placar, que passou a fazer capas nordestinas, que tem uma capa muito clássica, é Nordestão 2001, o maior campeonato do Brasil. Aí tem os escudinhos dos semifinalistas, que era Bahia, Náutico que tinha sido líder da primeira fase, Bahia, Náutico, Fortaleza Sport. E as capas regionais da Placar, assim. Então era o auge da Copa do Nordeste, contrato assinado de televisão, de patrocínio. Aí a CBF diz, vai criar os pontos corridos em 2003 e dane-se dane-se o contrato assinado. E tira a Copa do Nordeste do calendário, com todos os contratos. Paulo Carneiro, que liderava... muito boa, Márcia. Exatamente essa capa. Nordestão, melhor campeonato do Brasil. Pronto, diga aí. Isso era. Eu adorava, eu era assinante da Placar. O escudinho do Sport tá errado, o do Náutico também. O do Fortaleza... Só acertaram do Bahia. Os caras erraram 3 escudos aí, mas tudo bem. Mas não tinha Google na época não para ajudar, Cássio. Não, as estrelinhas tudo bem, porque até para uniformizar eu também tiro as estrelinhas. Eu sempre boto os escudos todos do mesmo tamanho e tal. Sim. Mas assim, o escudo mesmo, independentemente da estrela, a galera conseguiu bater de carroça aí. Enfim, e voltando, aí nessa transição para os pontos corridos do Campeonato Brasileiro, tiraram a Copa do Nordeste. Tiraram todos os regionais. A questão é, talvez não fizeram toda a questão do Rio-São Paulo, não fizeram questão do Sul-Minas, porque era um torneio mais ali engembrado, numa região que nem existia, mas tem grandes clubes, os paranaenses, os gaúchos, os mineiros, e a tradição do Rio-São Paulo, mesmo toda a tradição, não fizeram toda a questão, mas no Nordeste estava sendo diferencial naquele momento, essa é a questão. Naquele momento, eu disse, finalmente começou a entrar dinheiro aqui para todo mundo, tá todo mundo ganhando cotas assim que ninguém chega perto aqui nos estaduais, e aí a CBF tira. E acho que era Paulo Carneiro, né, que foi recente, mas era o presidente do Vitória, um líder da região da época. O Vitória vivia um momento assim, excepcional, anos assim, excepcionais na história do Vitória. Grandes times, muito dinheiro e tal, revelando muita gente. Vendia direto para a Europa na época, era muito mais difícil do que hoje. Aí entrou na justiça e colocou essa edição de 2003, sem que a CBF autorizasse, mas mediante já numa briga judicial, que começou aí a briga judicial, e aí teve esse torneio, que aí eu considero um erro muito grande de quem não disputou. O torneio do Vitória foi com sub-20, foi com poucos times, eu considero um dos títulos mais importantes. Eu sempre digo isso, o torcedor do Vitória ficou puto ali há pouco, acho que talvez agora fique um pouco menos, porque toda vez que alguém diminui esse título de 2003, eu sempre digo o seguinte, toda vez que diminui, procure saber, o time desse cara não jogou. O time desse cara foi um dos que abriu. Assim, o Bahia abriu, os pernambucanos abriram. Assim, não sei o que, a CBF do Sol. O Vitória foi para a briga nesse campeonato. Quem disputou essa competição? Afinal, foi Vitória e Fluminense de Feira. Quem foi para a competição nesse campeonato, com a Liga do Nordeste, foi para a briga. E aí eu considero, assim, muito importante, sobretudo porque a Copa do Nordeste voltou. E o fato da Copa do Nordeste voltou, Fred, que acho que deve ter um próximo slide, o momento que a gente vive hoje vai ter a edição de 2010 ali perdida, também uma briga judicial, a Copa do Nordeste entrando ali em 2010, que ela acontece assim, completamente fora, com desinteresse. O Vitória por isso o título aí, Cássio, Resistência e Abandono, né? Isso. Os títulos de 2003 e 2010 do Vitória, eles são importantes historicamente, pelo isso que você falou, porque o Vitória foi peça-chave da resistência, da luta pela Copa do Nordeste em 2003 e depois em 2010, mas tecnicamente o desafio foi muito baixo pelas próprias ausências que você citou, né? Isso. Em 2003, as ausências, porque o Vitória joga com boa parte da competição com seus jogadores, mas em 2014, aí sim, por muitos times. O ABC jogou a Vera. 2010. Desculpa, 2010 o ABC jogou a Vera. O ABC foi o campeão da Série C desse ano, quase fez a tríplice coroa. Jogou a final em casa e abriu 1-0 lá no Frasqueirão. O Frasqueirão, que era o estádio, se não me engano, foi inaugurado em 2009, 2010, era o estádio novinho, e o Vitória com sub-20 foi lá e ganhou de virada e foi campeão.
Ou seja, mesmo Vitória, nem na final, nem na final o Vitória botou o titular, Fred. Assim que a gente pensa que na final o Vitória não abriu nem na final da Copa do Nordeste. Então, essa... Pode... Alguém falou aí? Desculpa, cara, só um parênteses sobre claro, 2010. Falar, um relato da época. Essa época eu ia muito para jogo, tá? Era viciado em ir para estádio, não perdia. Ia todos os jogos e virou uma coisa meio cult ali você ir para os jogos da Copa do Nordeste. Era jogos para 300 pessoas, 200 pessoas, e eu fui para alguns, acho que todos, na verdade, que o Náutico jogou. O Náutico jogava com time B. No máximo, tinha um reserva do time principal que estava suspenso, aí ia lá e jogava, mas geralmente era no time de juniores. Mas era público 200, 300 pessoas no máximo. O Clássico das Emoções, que teve, foi um campeonato de turno único, foi um campeonato como 2001, 2002. Se não me engano, teve 2.000 torcedores, que é o menor público em 25 anos, se eu não me engano. Assim, em termos estatísticos, mas naquele momento, o Náutico estava jogando a Série B, o Santa estava na D, assim, ninguém estava dando muita bola para aquele momento, para aquela competição, mas aquela competição foi o seguinte, ela passou no Esporte Interativo, porque os direitos existiam. A Liga disse, eu tenho os direitos de transmitir, está brigando na justiça, já tinha vencido as primeiras instâncias, e foi lá e conseguiu a mesma coisa em 2013 e conseguiu botar o campeonato. Até que a ação ficou beirando 40 milhões, 50 milhões, é um absurdo. Esse número nunca foi muito preciso, não, mas é sempre são dezenas de milhões de reais, e sempre a favor da Liga do Nordeste. Por isso que eu falo do título 2003. Esse 2010, ali, a galera foi pro pobre e jogou de novo. Mas o de 2003 é mostrar ali, a gente tinha os direitos de fazer a competição, fez a competição, ela foi esvaziada porque a entidade tirou do mapa sem uma justificativa plausível dentro de contratos assinados e, enfim, ganhou na justiça. E com isso, o volume de dinheiro ficou tão grande, ainda que a CBF seja bilionária, ela pudesse até pagar, toma aí, 50 milhões, bora resolver isso aqui. Mas os caras, ninguém gosta de rasgar dinheiro. Os caras pensaram assim, bora fazer um acordo aqui? Aí o acordo foi, não paga, naturalmente, a ação, e a CBF dá 10 edições seguidas da Liga do Nordeste. Com a Liga do Nordeste, a oficial, a CBF organiza, julgamento, tudo, e a Liga do Nordeste tem direito a colocar dentro do calendário, sem ninguém enchendo o saco, sem nenhuma chance de riscar do mapa de novo, 10 edições consecutivas. E aí, Fred, que começa em 2013, quando a Copa do Nordeste volta com o título do Campinense, a primeira e única final do interior até hoje, foi Campinense e Asa de Arapiraca, Campinense de Campina Grande, Paraíba, e Asa de Arapiraca, em Alagoas. O Campinense vence de Oliveira Canindé, treinado por Oliveira Canindé, vence a Copa do Nordeste 2013, já com os critérios, vai para os estaduais, enfim, aquela coisa toda, e inicia o que Fred chamou de era moderna da Copa do Nordeste. O troféu dourado, como a gente conhece, foi instituído em 2013. Em 2015 ele vai ganhar 2 anéis, porque nesse momento Piauí, falta até detalhar, mas não fica muito para trás não, mas quando eu falei que a Copa do Nordeste lá em 97 ela foi criada, Maranhão e Piauí não jogavam a Copa do Nordeste. Para a CBF, e obviamente é para a CBF, Piauí e Maranhão eram do Norte. Maranhão e Piauí eram do Norte. E assim continuou até 2014. Só a partir de 2015, detalhe, os clubes do Maranhão e do Piauí jogaram a Copa Norte. O Sampaio Corrêa foi campeão da Copa Norte em 98. O Sampaio Corrêa joga a Copa Comembol como campeão da Copa Norte. Ou seja, o Nordeste teve 2 times na Copa Comembol em 98, o América de Natal e o Sampaio. Aí os maranhenses e os piauienses finalmente entram na Copa do Nordeste em 2015, que é quando a Orelhuda, que tinha 7 anéis, passa a ter 9, que eram os 7 estados que jogavam, e passa a ter 9 estádios. E aí a gente está nessa sequência até hoje, essa sequência que foi até 22 dentro da ação judicial, melhor dizendo, do acordo judicial, e a CBF, depois que viu o óbvio, que era para ter visto lá em 2002 também, que a competição dá dinheiro, falou, e naturalmente dá força política, enfim, dá uma série de coisas, passou a colocar no calendário dela. Nesse momento, sem que a Liga do Nordeste precise fazer qualquer movimentação. É uma competição oficial da CBF, como é a Série D, como é a Copa do Brasil. Enfim, sempre se pensou muito durante esses 10 anos que em 2023 a CBF tiraria do mapa. Só que a Copa do Nordeste foi aumentando, ela teve 10 milhões de cota, 5 milhões, isso mesmo, 5 milhões de cota em 2013. Hoje tem 51 milhões. Que a cota não é dinheiro da CBF, não. A cota é emissora pagando, é patrocinador pagando, é bet pagando,
tem 14 patrocínios oficiais. Então, assim, por que alguém rasgaria dinheiro? Não pela própria competição, né? Como é que é? Receita gerada pela própria competição. Exatamente, não se trata da CBF, receitas da própria competição. Então, a CBF assumiu a competição, primeiro, porque viu que ela poderia continuar ganhando dinheiro, ela tem um percentual de todas essas receitas, né? E pode ganhar prestígio também, porque, assim, riscado o mapa hoje, com a internet do jeito que é hoje em dia, acho que a relação é muito pior do como já foi ruim aquela daquela época. Mas, enfim, a Copa do Nordeste hoje não tem mais nenhum acordo judicial, é um torneio integrado ao calendário e é um torneio que paga 10 vezes mais do que qualquer estadual do Nordeste. Em 2013, o Campinense foi o campeão, né, da primeira, como o Cássio já falou, da primeira Copa do Nordeste dessa era moderna. Depois a gente veio na sequência com o Sport em 2014, Ceará 2015, Santa Cruz 2016, Bahia 2017, Sampaio Corrêa dentro da Fonte Nova durante a Copa do Mundo 2018. E Minhoca, eu faço uma pausa aqui, porque eu diria que dentro dessa era moderna, a gente tem uma outra era, que é a era do domínio cearense, que remete ali ao domínio baiano entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, tá? De 2019 para cá, das 6 edições, o estado do Ceará, com os seus 2 principais clubes, venceu 5 das 6 edições. E aqui perdeu em 2021, estava na mão o Ceará conquistar, e o Bahia conseguiu a reversão dentro, tá, do Castelão, depois de ter perdido em Salvador e de começar perdendo o jogo no Castelão. Fred, ou seja, a gente toda vez erra isso. A gente toda vez diz isso, mas dessa vez um cara sempre comenta. Na volta, o Bahia fez 2-0 naquele jogo. Por algum motivo a gente botou na cabeça que foi de virada. Pronto. Porque de tanto falar aqui, eu já repeti. Mas exatamente, o Bahia faz 2-0 naquela volta de 2021. Já é o empate e depois o Bahia é campeão. Isso. E então, Minhoca, é uma era dentro de uma era, né? Um domínio muito grande do futebol do cearense nesses últimos 6 anos. Não só pelos títulos mais recentes, mas até mesmo em chegada, né? Porque esse 2021, por exemplo, o Bahia elimina o Fortaleza na semifinal, no Castelão, e ganha do Ceará, é campeão também na Arena Castelão em 2021. Mas se a gente conta, desde 2013, essa final tão esperada aqui de uma maneira geral, pelo futebol cearense, né? Assim, essa final Ceará e Fortaleza... 2013, porque Ceará e Fortaleza enfrentaram o Campinense e Asa, né? Porque eles eram considerados favoritos e praticamente na época, assim, eu não trabalhava na imprensa, mas era visto assim, não, está desenhada a grande final, o grande duelo entre Ceará e Fortaleza, que não aconteceu, né? Acabou Asa e Campinense sobressaindo nas semifinais, mas se você olha, recentemente, assim, de 2013 para cá, você está sempre vendo o Ceará sempre ali nas fases finais. Teve ano que o Ceará ficou de fora, teve ano que o Fortaleza ficou de fora, até porque era uma época que o futebol cearense só tinha 2 vagas, eram 2 vagas diretas na Copa do Nordeste, né? E com isso, com essa queda, com essas 2 vagas, então bastasse que um não chegasse entre os finalistas, já não tinha como acontecer, né? Dos 2 juntos estarem. Então teve ano que teve Ferroviário, teve ano que teve outras equipes. E principalmente em 2019 para cá, quando mudou o formato, que é quando fez essa composição de 2 grupos, né? Então, de 2019 até 2024, quando saiu daquele modo de 4 grupos, ou 5 grupos de 4 também, que a gente teve uma determinada edição também nesse período, quando voltou essa Copa dos Clássicos, a partir de 2019, aí sobrou muito futebol cearense. Não só por conta da Copa do Nordeste, mas também, e aí eu acho que são vários fatores que influenciaram no futebol cearense para esse domínio. Primeiro, o Campeonato Cearense, a Federação Cearense, foi a primeira a perceber que, já que meus times estão indo muito bem no Campeonato Brasileiro, né, teve o acesso do Ceará, né, o Ceará ficou lá 5 anos, o Fortaleza também muitos anos seguidos, começou, por exemplo, a não se preocupar em dar vaga na Copa do Brasil para os 2 melhores, fazendo com que sempre alguém já tivesse garantido na Copa do Brasil, porque o ranking garantiria ele de toda forma. Ou seja, não precisava se preocupar tanto com o estadual. O estadual do Campeonato Cearense, ele é muito reduzido.
Então teve uma edição, por exemplo, que Ceará e Fortaleza já largaram das quartas de final, ou quando entrava já na fase final ali. Então, o máximo que o futebol cearense tinha ali de preocupação, realmente, no começo da temporada, era focar na Copa do Nordeste, fazendo com que, se a gente olha, principalmente em 2019 em diante, em várias edições, no grupo A, no grupo B, Ceará era líder, Fortaleza era líder. Acontecia vez ou outra ali, um dos dois não está na primeira colocação, e isso fazendo com que muitas vezes eles tivessem o mando de campo. Então, como era só Arena Castelão, era muito comum acontecer o jogo no dia e o jogo no outro dia no gramado da Arena Castelão, que é muito ruim, e nesse período foi de fato, né, enfim, surge o Fortaleza, né, se torna a grande referência da região até hoje. E o Ceará também se mantendo aí nesse período também com muita dominância. É curioso porque o título do Ceará, né, tanto 2015, 20 e 23, sempre tem um contexto de mudança no percurso, porque em 2015 começa com Dado Cavalcante, termina com Silas. Em 2020 começou com o Anderson Moreira, e foi na época da pandemia, termina com o Guto Ferreira. E 2023 foi quase tudo com o Mourinho, e ali o Barroca só para fazer o jogo final, quase perdendo a taça, né? Já o Fortaleza não. O Fortaleza teve ali nos carros-chefes os seus treinadores, né? Rogério Ceni em 2019, Vojvoda 2022, 2024. Mas, assim, é de fato hoje realmente a era de ouro, né, do futebol cearense na região. Sim, porque absoluto. E mesmo em contextos bem adversos, como foi no caso do Ceará de 2023, que, obviamente, e é claro, estou falando do futebol apresentado naquele momento, né? O Sport jogava melhor do que o Ceará, mas o Ceará ainda conseguiu sobressair. Então, até nisso, a força também, em alguns contextos mais contrários, fez com que o futebol cearense também tivesse uma reta final, uma predominância bem importante nesse período. É isso, tá? A gente completa a primeira parte do Fred. nosso videoguia. Pois não? Só uma pontuação, trazer aqui duas coisas. A primeira é que, apesar desse modelo consolidado da competição, é importante lembrar também que, historicamente, em determinado momento ali, a Copa do Nordeste sofreu um risco de boicote dos próprios clubes, né? Um movimento encabeçado ali por Bahia Esporte Náutico, né? Evidenciando uma possível saída desse time. E, no final das contas, o Bahia e o Náutico pularam fora nesse movimento e o Sport acabou não participando de algumas edições. E a outra pontuação é que o ponto alto do Bahia nesse recorte da Copa do Nordeste acontece ali entre os anos de 2015 e 2021. O Bahia chegou, dentro de 7 anos, chegou a 5 finais, ganhou 2 e perdeu 3. Inclusive, uma delas, a competição tendo sido realizada inteiramente em Salvador, né? Foi a competição de 2020 ali, em razão da pandemia. E o Bahia, apesar de ser ali um dos favoritos, né, acabou perdendo aquele título para o Ceará. Cássio, esse movimento importante, Atos ter lembrado o Ravel ter lembrado desse movimento, tá? Porque a gente ia passar sem lembrar desse boicote que se desenhou do Bahia com os pernambucanos, com a Globo, e no final das contas o Sport acabou, junto com a Globo talvez, sendo o único, né, que fez o enfrentamento e acabou ficando de fora por 2 edições da Copa do Nordeste, né, Cássio? A Globo transmitiu na TV aberta de 2013 a 2017. Aí, quando vai para 2018, ali nesse cenário, o SBT, no braço nordeste do SBT, né, as afiliadas do nordeste do SBT, e ele adquire os direitos, e nesse caso, o Sport se ferrou, saiu de 18 e 19. Primeiro, ele sai de um momento onde ele era primeira divisão no Campeonato Brasileiro, tinha um time ok, mas que competia no Campeonato Brasileiro e que era bem presente na Copa do Nordeste, campeão em 14, semifinalista em 15, semifinalista em 16, vice em 17. Ou seja, estava um momento bom. O que é que o clube, o que é que Arnaldo Barros, então, presidente, quer escolher? Vou tirar o Sport dessa competição. Assim, é um negócio assim, foi uma facada muito grande no próprio clube ali, viu? Assim, foi uma decisão, foi uma visão muito, muito rasa. Mas, enfim, o ponto que o Fred está falando em relação a esse boicote, acho que é só válido um ponto que, inclusive, mostra que era a Copa do Nordeste. Esse boicote era para fazer outra competição, tá? Não era para não jogar a Copa do Nordeste, não. Era para fazer uma Copa União, podemos dizer assim, uma Copa União. Nós vamos jogar aqui, vamos fazer o nosso clubinho aqui
e jogar sem critério aqui porque a gente é grande e vai jogar porque a gente é da audiência e pronto. Era mais ou menos essa história. Era mais ou menos essa história. Então, esses são os 3. Se subir essa foto, dá para ver a taça da esquerda da base, que é a primeira, talvez tenha até escrito ali, não sei se dá para ver a base. Mas, enfim, Fred, é só dizer, o boicote lá de 2003 foi boicote de um campeonato que não existiu, certo? Para não existir o campeonato. Nesse caso, era para ter outro campeonato. Então, mostra, na verdade, que a galera disse, não era abrir mão disso, era dizer, vamos fazer isso aqui diferente, e foi um tiro no pé, de 12. Ô, Fred, tá curioso também sobre esse boicote, e o Náutico, ele participa disso, não tinha muita convicção de nada, ideologia de nada, não. Ele estava o malandrão da história, porque ele não tinha vaga. Ele não tinha vaga, aí a turma se juntou para fazer outro campeonato e disse, pô, não tenho mesmo, então vamos. Aí assim que ganhou o corpo e o Sport ia ficar fora, ele acaba voltando e pegando a vaga que era do Sport, né, Cássio? Pegou a vaga do Sport, mas eu lembro na época que o presidente do Náutico ligou pro presidente do Sport. Foi, pra o Sport trata isso, que o Náutico foi... O Sport ficou com raiva do Santa, que traiu e ficou e pronto. Mas o Náutico, o Sport disse que não. O Náutico porque o Náutico chegou a citar na mesa. O Santa ia bem, o Santa não apareceu no encontro. Marcou e não apareceu no dia. O Náutico apareceu no dia do encontro. Só que depois a história não foi andando tanto assim e o Sport ficou batendo o pé. Aí o Náutico, não vou ficar batendo o pé, o negócio não tá andando. Não vou desistir. Aí o Sport continuou batendo o pé, aí o Náutico só se importa. Não me importa, pronto. O Náutico ainda ficou com a vaga do Sport. Eu tenho uma imagem mental dessa mesa. Assim, uma cena bem ridícula. Eu lembro de uma mesa com um pano branco assim na frente. É como se fosse uma mesa de restaurante, sabe? Assim, um jardim. Eu lembro da foto, até uma mesa de jardim. É uma coisa bem patética, assim. Não tô dizendo que foi lá, não, tá? Mas só pra dizer, tipo, como se fosse do Papa Capi. Não sei se foi. Não tô dizendo que foi lá, só que, mas assim, parecia uma restaurante. Cássio, a lição desse programa é deixar o passado no passado. Não, deixa o Papa Capi quieto. Não, mas tu entendeu o que eu quis dizer? Porque, não, só tô falando como se fosse assim, não foi, vamos aqui no meu escritório aqui, Succession, não, porra. Não foi nada disso. E por falar, não. Cássio, em mesa de falar de mesa e restaurante, encontramos, né, o personagem dessa história da última. Eu confesso que eu não olhei pra trás pra ter a certeza, não. Eu me garanti vocês. Era. Encontramos o personagem depois de tantos anos. Mas, enfim, chegamos aqui à primeira parte do nosso videoguia, do nosso especial, tá? E a gente chega nesse momento para ler alguns superchats que ficaram pelo caminho e para dar sequência, mergulhando em outros aspectos aqui da Copa do Nordeste. Paulo Souza, tá? Ele cita que o Roberto Gomes Pedrosa teve participantes do Nordeste, enquanto a Taça Norte não teve participantes do Sul. Não tendo participantes de outra região, não se configuraria apenas regional. É sim o argumento, obviamente, lembrando que os representantes do Nordeste no Roberto Gomes Pedrosa era um de Pernambuco e um da Bahia como convidados, tá? Não existia critério técnico. O futebol cearense, por exemplo, não poderia jamais disputar o Roberto Gomes Pedrosa porque não tinha nenhuma porta aberta para ele, tá? Mas, como foi falado aqui quando a gente debateu, Paulo, argumentos para os dois lados existem, tá? A nossa visão a gente já passou ali, né, que Fred, é muito mais questionando toda essa regularizada, né, essa equiparidade que a CBF deu. Só falando rapidamente disso aí... eu joguei sem convicção que a palavra existe, viu? Fred, sobre o Roberto Gomes Pedrosa... Eu confesso que eu escutei aqui e fiquei. Eu joguei, mas assim, cacete, essa palavra eu acho que não, vou até no Google. Mas substitua por equiparação. Fala, Cássio. Só sobre o Roberto Gomes Pedrosa. No primeiro ano, foram 4 anos do Robertão, em 67, não teve nordestino. Aí teve em 68, 69, 70. Um da Bahia e um de Pernambuco. Em Pernambuco, a Federação Pernambucana disse, o campeão pernambucano do outro ano vai. Mas só para colocar, poderia ser óbvio. Não foi na Bahia. O campeão de 68 da Bahia foi o Galícia. O campeão de 69 da Bahia foi o Fluminense de Feira. O Bahia foi como convidado. Então, só para você ver, assim, não tinha um critério assim. Era realmente, não tem como dizer, não, se o Bahia jogou, então tá resolvido. Então isso aqui também englobava o Nordeste. Não, englobava tendo um convidado.
por critério técnico, foi só o do outro que foi de Pernambuco. Assim, é muito pouco para uma região do tamanho da nossa. Ravel, pode colocar no caderninho. Exatamente. Pode colocar no caderninho aí que equiparidade existe, viu? Joguei como quem joga uma granada, assim, sem muita certeza do que vai explodir, mas equiparidade foi autorizado. Tá? Mais um superchat, por favor. André Luiz Araújo, grande André. Falando já da nossa taça, viu, Cássio? Você soltou a taça aqui, agora complicou. A taça será para o melhor colocado entre os nordestinos ou para o que tiver mais pontuação entre os jogos dos nordestinos? Segunda opção, André. Tá? A gente vai fazer uma tabela, classificação, critério de desempate, tudo. Tá? A gente só não tem moral para pegar os 2 primeiros e fazer uma final. Aí era muita moral, mas... Não, pontos corridos, pô. Pontos corridos. Pontos corridos. Vamos em frente. Bahia e Fortaleza módulo verde, os outros 3 módulo amarelo. Só não esqueça de jogar, viu, irmão? Exatamente. Francisco grande abraço, Francisco, obrigado pela força. Boa noite, amigos. Das 7 edições entre 97 e 2003, o Vitória foi finalista 6 vezes. Era o time mais forte na maior fase da história do clube. E era mesmo. Tá? 2003 a parte... O resto a sequência foi a seguinte: correto. Campeão em 97, em cima do Bahia. Vice em 98, perdendo para o América de Natal. Campeão em 99, em cima do Bahia, tirando o Sport na semifinal. Vice em 2000, perdendo para o Sport. Aí não vai para a final de 2001. Vai para a final de 2002, é vice. Vai para a final de 2003, é campeão. Assim, tipo, era como se o Vitória fosse o futebol cearense hoje, assim. E tudo isso aí, Cássio, de presença em finais, né? O futebol cearense chega na final e ganha o campeonato, né? Tudo isso aí ainda com o 3º lugar de Campeonato Brasileiro no meio, né? Reforçando aquilo que o Fred já tinha falado, que os anos 90 são os anos dourados do Vitória no futebol, né? Tudo reforça essa preponderância. Ali você tem o advento do Barradão, você tem uma gestão muito boa de Paulo Carneiro à época, Banco Excel, revelações assim, de grandes jogadores da base. Enfim, os anos 90 foram tudo de bom para o futebol do Vitória. Muitos bons atletas. Ravel Atos falou mais cedo. Se tivesse tido Copa do Nordeste, ele disse um ano do Vitória. Vê, Atos. A Copa do Nordeste ela surgiu em 94. Se tivesse surgido em 93, pô. Assim, ainda vai que era tipo, e ela é no final do ano, ou seja, o Vitória acaba de ser vice-campeão brasileiro, bora jogar a Copa do Nordeste? Bora! Bota para jogar aí. Então, assim, todo mundo teve sua cota de azar na história.